Gênese no lar, Evangelho no coração. Manhã do dia 15 de julho do ano de 2020. É com muita alegria que estamos de volta para realizar essa tarefa que tem nos oferecido tantas bênçãos. Que os benfeitores da vida maior estejam conosco, nos envolvendo ainda mais. O tema de hoje, Emmanuel e o bom samaritano. Nós vamos convidar os amigos para abrir o Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 15. Fora da caridade não há salvação. Aonde nós vamos encontrar a publicação de Kardec da conhecida parábola que está inserida no Evangelho atribuído a Lucas, capítulo 10, versículo 25 a 37. Vamos ler a parábola. Então, levantou-se, disse-lhe um doutor da lei, para tentar o mestre: o que preciso fazer para possuir a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: que é o que está escrito na lei? Que é que lês nela? Ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças, de todo o teu espírito, e ao teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe Jesus: respondestes bem, faze isso e viverás. Mas o homem, querendo parecer que era um justo, diz a Jesus: quem é meu próximo? Jesus, tomando a palavra, lhe disse: um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu em poder de ladrões que o despojaram. Cobriram de ferimentos e se foram, deixando-o semi-morto. Aconteceu em seguida que um sacerdote, descendo pelo mesmo caminho, o viu e passou adiante. Um levita, que também veio àquele lugar, tendo-o observado, passou igualmente adiante. Mas um samaritano que viajava, chegando ao lugar onde jazia aquele homem e tendo-o visto, foi tocado de compaixão. Aproximou-se dele, deitou-lhe óleo e vinho nas feridas e as pensou. Depois, pondo-o no seu cavalo, levou-o a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os deu ao hospedeiro, dizendo: trata muito bem deste homem, e tudo o que despenderes a mais eu te pagarei quando regressar. Qual desses 3 te parece ter sido mais próximo daquele que caíra em poder dos ladrões? Perguntou Jesus. O doutor respondeu: aquele que usou de misericórdia para com ele. Então respondeu Jesus com bondade em seu coração: vai e faze o mesmo. Pois bem, nós vamos trazer Allan Kardec e eu vou pedir a permissão hoje para ler apenas as primeiras observações do nosso codificador. Ele diz assim: toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, isto é, nas 2 virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Em todos os seus ensinos, ele aponta essas 2 virtudes como sendo as que conduzem à eterna felicidade. Bem-aventurados, disse,
os pobres de espírito, isto é, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que têm puro coração, bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, bem-aventurados os que são misericordiosos. Amai o vosso próximo como a vós mesmos. Fazei aos outros o que quererias vos fizesse. Amai os vossos inimigos. Perdoai as ofensas, se quiserdes ser perdoados. Praticai o bem sem ostentação. Julgai-vos a vós mesmos, antes de julgardes os outros. Humildade e caridade. Eis o que não cessa de recomendar, e o de que dá ele próprio o exemplo. Orgulho e egoísmo. Eis o que não se cansa de combater, e não se limita a recomendar a caridade. Põe-na claramente em termos explícitos, como condição absoluta da felicidade futura. No dia 14 de julho de 1984, Chico Xavier, reunido com seus amigos, trabalhadores, junto àquele grupo que era atendido, que carinhosamente tratado como filhos do Calvário de Jesus, era lido e comentado o Evangelho segundo o Espiritismo. Nessa oportuna data, 14 de julho de 84, repetindo, aquele agrupamento sobre a inspiração do alto lera a parábola do bom samaritano. E como era de costume, alguns companheiros escolhidos fizeram seus comentários breves. E como se tornava uma prática, todos ficavam expectantes para ouvir também os comentários de Chico, que sempre prodigalizava ensinamentos que tocavam os corações. Faça a sua conduta sempre solícita, carinhosa e eficiente. E pela sua condição de um médium evangelizado, estava em conexão com os bons espíritos, sob a direção de Emmanuel, que nesta oportunidade trouxe um comentário em torno da parábola do bom samaritano. Por isso é que nós lemos só um pequeno trecho do Kardec, para não ficar extenso o nosso encontro. Mas convidamos vocês para mergulhar no pensamento de Kardec, conforme nós indicamos no início da leitura. Mas voltando, sem delongas, Chico Xavier, sensibilizando a todos, disse assim: o nosso Emmanuel nos lembra que a expressão simbólica da lição é muito significativa. Um homem que descia de Jerusalém para Jericó. Jerusalém mesmo, até hoje, é considerada uma capital da fé religiosa. Esse homem descia de Jerusalém para Jericó. Nós estamos sempre descendo das nossas ideias religiosas para as pessoas com as quais convivemos no mundo. Cada dia nós nos levantamos da Jerusalém, da nossa fé, para viver aquele novo dia. Aconteceu em seguida que um sacerdote, descendo pelo caminho, temos aqui, de outro modo, a infelicidade de muita gente que tem a cabeça repleta de teorias, de disciplinas, de jejuns, de comunhão com Deus, mas que na hora de auxiliar, de considerar a humanidade do semelhante,
estas pessoas inteligentes ou super inteligentes, esse sacerdote era uma pessoa academizada. Teria um diploma para agir como sacerdote, e também o levita. Não estamos aqui, afirmou Chico, fazendo crítica. Estamos observando a nós mesmos, que pela inteligência estamos quase sempre no escapismo. Temos 1000 desculpas em nosso cérebro superinteligente, que graças a Deus aqui todos somos, para as tarefas do bem. Estas tarefas seriam a limpeza da defecção de uma criança, uma ferida na perna. Temos muitas atitudes para que a nossa inteligência desça do seu trono para auxiliarmos o próximo. Os samaritanos naqueles tempos eram considerados israelitas marginalizados. Não eram considerados veiculados à lei. Esse homem deixou que o coração funcionasse. Vendo que um homem estava caído no chão semi-morto, interrompeu a viagem e se pôs na tarefa de salvação do companheiro. Não encontrou um homem vendendo obras de artesanato, a se dizer necessitado. Precisamos observar que o necessitado verdadeiro, às vezes, não pode falar. Ele está caído em necessidade. Está caído em penúria. Peço permissão para abrir um parêntese. Em Pedro Leopoldo, apareceu um amigo que se dizia em dificuldades para ressarcir o banco em que trabalhava. Para atender 2 amigos aos quais havia cedido 2 cheques, representando uma importância muito grande. Ele nos contou, na hora da prece, que havia cedido esse dinheiro e que havia sido tocado pela caridade e que os 2 amigos não puderam pagar. A direção central do banco estava na iminência de despedi-lo. Pedi a Emmanuel uma palavra e ele falou com amor, consolando, que ele explicasse que haveria de trabalhar, que parcelassem a dívida, que pagaria sim pelos amigos. Mas ele me disse: apesar do Senhor me reconfortar, eu queria que o Senhor me esclarecesse melhor. Eu agi em nome da caridade, fui tocado de compaixão, mas agi em nome da caridade que Jesus nos ensinou. Respondeu Emmanuel: em que texto o senhor se baseou? Ele respondeu: baseei-me naquele texto. Quando alguém te pedir a capa, dê também a túnica. Bem, retrucou o benfeitor Emmanuel: Jesus falou isso quando a túnica for sua. Se o dinheiro era do banco, o Senhor não podia dar. Chico retoma, suspirando profundamente. Estamos em viagem. Paramos alguns minutos e damos a mão àquelas pessoas carentes. Em nossa viagem, sempre que encontramos um necessitado, o nosso intelecto e o coração unidos entendem, sentem a necessidade real e auxiliam. Muitas vezes sabemos por intuição que aquela criatura está sofrendo muito
Quando a pessoa precisa, algo nos fala ao coração que é preciso ajudar. É preciso pensar nisto para que não estejamos atendendo a qualquer petitório em desacordo com a realidade. O homem colocou o ferido no cavalo. Quem é que vai para o carro, especialmente à noite, para atender alguém? Como é que vamos colocar em nosso caminhão, em nosso carro, uma pessoa que se diz necessitada e que às vezes vai criar problema enorme para nós? Precisamos saber, porque muitos se deitam na estrada para se fazer de mortos. Precisamos não ter astúcia, mas perspicácia contra aqueles que se dedicam quase que exclusivamente ao mal. Quando a pessoa precisa, paremos o carro de nossa pequena possibilidade e doemos um pouco mais de pão, um pouco mais de roupa. Amigos e amigas, vamos pensar nisto e ajudar. Falamos a respeito de atualizar a lição para que estejamos atentos. Fazer o bem como nosso dever, mas não facilitar naquilo que não é nosso, que não nos pertence, que não podemos dispor. Como vamos fazer o aval de uma dívida se não temos nem a 10ª parte da importância? Conhecemos famílias que foram despojadas por aval. O nosso raciocínio está colocado acima do coração. Para quem quer acertar a inspiração do alto, vem sempre. É só procurar a oração. Sempre que sentirmos que alguém necessita, é ingratidão da nossa parte se ficarmos indiferentes. Podemos ver aqui uma comunidade de 200, 400 pessoas. Percebemos que a penúria está lavrando. Se pudermos distribuir pelo menos um pão, um copo d'água, uma palavra de esperança, quantas coisas prodigalizamos. Disse Jesus: qual dos 3 parece ter sido o próximo? 2 pessoas. Uma diplomata, o sacerdote. Um levita, um homem inteligente para desempenhar o cargo. Passaram com total indiferença. O outro, que não tem nome na história, um samaritano. Vimos que ele foi tocado no coração, mas deu do que lhe pertencia, deu de si mesmo. Parou o seu próprio carro, que era um cavalo. Em nosso caso, é a nossa economia, saúde, possibilidade de auxiliar um pouco mais. Se formos tocados no coração, fazer pequeninos serviços para minimizar a penúria alheia. Com licença de todos, devemos deixar os velhacos à margem, os aproveitadores de lado, mal intencionados sem olhar para o lado, mas saber que o necessitado precisa de nós. A este, a nossa atenção, o nosso coração e as nossas mãos devem estar sempre
em conjugação perfeita com o atendimento que o Senhor nos endereça. Mas repitamos, jamais fazer o que não nos compete. Para isso, humildade, simplicidade e a conexão com o alto através da oração. Pois todos somos apanhados de surpresa. E em determinados instantes, o despertamento para o atendimento ao próximo muitas vezes promove ações sem uma análise criteriosa. Ouça o seu coração, mas se não se desvincule da razão, porque razão e sentimento são asas que equilibram o voo em busca da perfeição. Tenhamos bondade, tenhamos prudência. Não foi à toa que Jesus usou do símbolo. Sede prudentes como as serpentes e simples como os pombos, para que possamos avaliar nessa manhã tão especial que Gênesis no Lar promove para o nosso coração. Fazer o bem é permitir que os bons sentimentos se apresentem para garantir a nossa segurança na trajetória da perfeição. Chico Xavier, neste comentário, faz uma reverência que nos conclama para reconhecer a oportunidade, para estar sempre sensíveis ao clamor, às dores, às lágrimas que estão à nossa volta, para que possamos nos integrar com a própria natureza. Então, se o nosso corpo está com uma fratura, ele está com uma doença, ele vai lutar para a reparação, para voltar à dinâmica que favoreça o bem-estar. Quando olharmos para o lado, vendo a dor do vizinho, por mais que o orgulho ou o egoísmo coloque uma venda para favorecer o menor esforço, há uma necessidade de recomposição. E que bem-aventurado é aquele que se conecta para auxiliar. Porque quando atuamos para favorecer a saúde, diminuir a dor, nós estaremos vibrando nas faixas da felicidade que almejamos para nós e que não será conquistada isoladamente. Quando Jesus, em várias passagens, fala sobre o atendimento ao semelhante, nós podemos aqui eleger uma muito interessante nesse contexto. Quando ele diz assim, dê ou dá a quem te pede. Ele não disse, dê o que te pede. É dar a quem. O professor nem sempre responde uma pergunta. O educador por excelência atende ao indagador. É diferente, porque a pergunta nem sempre ela apresenta a real dúvida. O indivíduo bate na sua porta te pedindo um pão, ele pode realmente estar precisando do pão, mas por trás do pedido existe um ser humano que jamais pode ser esquecido.
Aí sabemos que de vez em quando o pão é apenas uma ponte de aproximação. Mas vamos lá, que ele peça o pão com segundas intenções. Nós não temos capacidade para avaliar se há verdade, se há pureza de intenção. Porque nós não temos como julgar, não é assim? Porém, a vida muitas vezes apresenta alguns indicadores que vão demonstrando, que vão abrindo qual é o real painel. Isso acontece muito mais quando a gente conhece as pessoas. E mesmo assim podemos nos enganar. Então o indivíduo passa a vida toda naquela situação que você sabe perfeitamente que ele está pedindo ali, mas costuma se fazer de vítima, preconizar assim painéis que levam qualquer um às lágrimas, mas no fundo ele está fazendo por teatro. E então? Aí você vai aprendendo a lidar com o companheiro. Denotadamente doente. Porque a imperfeição, quando alimentada, se torna uma doença mental. Mentir é mentir para si mesmo. Se você vai descobrindo a mentira, você não vai pactuar com a mentira. Mas você vai deixar de considerar a pessoa? Não. Você pode atendê-la, inclusive à distância. Quantos casos graves na minha história humana, eu conheci uma família que os pais tiveram que mudar de cidade por conta do comportamento dos filhos que se enveredaram pela droga, que promoveram violência, quebradeira, vender objetos e etc., de levar os pais quase à loucura. Pessoas mais velhas que tiveram que sair da cidade, porque senão esses que já eram velhos levariam eles à desencarnação. Eles tiveram que aprender a lidar com a mentira, conhecendo os perseguidores, porque deixam de ser pedintes para ser adversários. E usam artimanhas do pedido para criar um movimento emocional e esculpir uma culpa sem qualquer sentido para aquele supostamente doador. Então nós temos vários níveis de enfrentamento que a vida apresenta. Então nós podemos ter aqueles que fazem sem saber, sem más intenções, porque são inábeis. Quantos nas famílias, na sociedade, tiveram problemas com a economia, gastavam mais do que recebiam, sempre atolados em problemas financeiros, e repetindo, e pessoas queridas tentando ajudar, e mesmo estes benfeitores eram tratados como malfeitores pela ingratidão. São casos complexos. Então nós podemos elencar aqui N exemplos, e cada um aqui tem uma história próxima. O bom samaritano é aquele que despersonalizado sai pelo mundo para ajudar. Ele não tem título, ele não precisa de posição, ele não quer resultado, ele atende. Mas ele cuida do ser humano e não se acomplicia com as imperfeições.
Não dá para ter diálogo no caminho com o que já se constatou que não é uma coisa boa. O assunto é muito complicado, mas como a nossa mensagem sempre será da esperança com Cristo, recordemos, Flor, que quantas vezes foi feita a ação no bem, sem reconhecimento, ou, como afirmavam os antigos, né? A boa ação vira pecado mortal. O que vale é a intenção de quem fez o bem. Se enganado, ele vai aprender a não ser ingênuo, mas sem perder a espontaneidade. Isso nos sugere ainda uma reflexão. 1984, Chico fez esse comentário. Ele nasceu em 1910. Aqui ele se encontrava com 74 anos. Ele atendeu o pedido do companheiro que fez um empréstimo para, em nome da caridade, ajudar alguém, só que o dinheiro era do banco. Então Chico se sentiu constrangido em ajudá-lo. Evoca Emmanuel. Para abalizar o conteúdo, não importa qual foi o motivo, mas há alguma coisa aqui para que a gente pense. O Emmanuel respalda a boa intenção, a caridade, mas pergunta para o indivíduo, mas o dinheiro era de quem? Então tem determinados momentos que o dinheiro pode estar no seu banco, mas pode ser que esse dinheiro não seja só seu. Porque você é uma mãe que tem outros filhos. Porque você tem que pensar que amanhã você tem que comprar o seu remédio. Você tem que planejar o seu futuro. Porque se não fizer a previdência, que é a providência divina, não é? A contabilidade razoável para a própria conservação, pode ser que, em nome da caridade, você esteja prejudicando quem receba e sendo descaridoso consigo mesmo. Porque você tem que pensar em ti. E se não fizerdes, o outro não o fará também. Estão vendo como que o assunto vai abrindo, vai abrindo, vai abrindo, vai abrindo? E há muitos ângulos para se pensar. Então, vai abrindo porque pode ser que os espíritos estão usando essa retórica para atender cada um aqui de uma forma assim, bem específica. Eu desconheço a vida de quem vai ouvir esse áudio. Graças a Deus, porque nós não damos conta nem da nossa, porque nós temos experiências que não são muito agradáveis. Agora eu faço um apontamento reflexivo no final. Será que nós não fizemos o mesmo? Será que não agimos com segundas intenções? E agora nós estamos bebendo do veneno que nós é que semeamos? Por isso, Jesus é bondoso. Ele não censura ninguém. Ele nos coloca para pensar e nos garante a imortalidade da alma como oportunidades benditas para que a gente aprenda que o Evangelho é uma terra encantada, sagrada, que veio, pois fora prometida, para que a gente possa vencer com essa novidade a nós mesmos. Não perca o vínculo com o teu sentimento. Ame, sirva. Se tiver que abrir mão, abra. Mas haja sempre com prudência. A prudência, ela se revela no tempo.
E essa noite eu recebi uma mensagem espiritual muito interessante que veio através de um médium amigo. E ele escreveu assim: tudo se resolve no tempo certo. A misericórdia deságua no mar da justiça divina. Reflitamos, pois não tem nada errado no universo. Agora, para encerrar, eu prefiro abraçar os meus amigos que fazem o bem ingenuamente, do que ficar dialogando com quem faz a suposta caridade calculada. Porque, sob o ponto de vista do Evangelho, lucificado pelo Espiritismo, nós somos conhecidos nem sempre é pelo que fizemos, mas pelo que brota no coração, chamado intenção. Se a sua intenção estiver sintonizada com o amor, com a bondade, ela garante a paz na sua, na minha, na nossa consciência. Que a família Gênese, que é o veículo de comunicação dos amigos da Casa de Kardec, possa auxiliar um pouquinho mais para o nosso crescimento espiritual. Ave Cristo. Bom dia para todos.